Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para aprender sobre a família da letrinha L, tá bom? Eu estou com muita saudade de vocês, tá? Mas logo isso vai passar e nós estaremos de volta, com fé em Deus, tá certo? Nós vamos aprender um pouquinho sobre a família do L, né? Vocês já sabem, mas vamos dar uma revisadazinha, né? Para a gente poder relembrar a família do L, certo? Então, eu tenho aqui a família do L minúsculo. Eu vou fazer a família do L maiúsculo, tá certo? Lu. A gente já sabe que o lão não existe, né? Por questão de que não tem palavras com nome de pessoas, nome de cidade, que é escrita inicialmente por lão, né? Não existe. Então a gente já sabe. Vamos dar uma revisadazinha nas famílias, certo? A gente já sabe que essa família do L é a família minúscula, né? Que a gente usa nome de pessoas, de pessoas, nome de objetos, certo? Nome de coisas. E aqui, nome de pessoas, nome de loja, nome de animais, tá certo? Nome de cidade, tá bom? Então vamos dar uma revisadazinha nas famílias. Lá, lé, li, ló, lu e o lão, certo? Aqui. Lá, lé, li, ló, lu. O lão não existe, a tia já explicou o motivo, tá certo? Então, essas palavras, nós podemos encontrar essas sílabas, encontrar tanto no início da palavra, quanto no final da palavra, tá certo? Eu posso encontrar a palavra lama, certo? Então, o L iniciou a minha palavra, tá bom? Então, a palavra lama. Mas eu posso ter uma palavra aqui, ó, colega. O L está no meio da palavrinha. Não importa onde a letra, a família do L vai estar. O importante é que a gente consiga identificar essa letrinha. Essa letrinha é o L, tá certo? Ela poderia estar em qualquer outro lugar. Como aqui, olha. Caracol. Eu tenho um L sozinho, certo? Então, o L aí, ele não está acompanhado de família, porque ele primeiro tem que ter ele para depois ter a vogal. Primeiro é ele, depois a vogal. Ele não está acompanhado, mas eu consigo identificar ele na palavra, tá certo? O importante é a gente saber identificar onde estão essas famílias, tá certo? Na hora da separação das sílabas, a mesma coisa. Se eu tenho uma palavra, certo? E essa palavra é escrita dessa forma. Vou botar aqui o nome de Laura. Viu, Laurinha? Vou botar seu nome. Desculpa. Laura, certo? É escrito com L. Iniciou. Quando eu pronuncio, olha, Lau até o U. Então, eu vou separar o Lau, tracinho, Urá. Tá certo? A separação das sílabas também ocorre da mesma forma. Quanto mais eu vou pronunciando devagar as palavras, eu vou conseguir separar essas palavras, tá certo? Então, é bem fácil. Identifiquei a letra do L, né? Eu vou estudar minúscula, maiúscula, separo as sílabas e eu posso encontrar a família do L, seja no início da palavra, no meio ou até no final dela, tá certo? Tudo bem aí com vocês? Tia vai apagar. Ok. É fácil, é simples essa família, né? No livro, a gente sabe que a gente pode encontrar ela dessa forma. Esse é o L maiúsculo, certo?
que é o L que a gente faz, e esse é o minúsculo, que a gente faz dessa forma. Tá certo? Então, identificou, lê a família do Lá, Leli, Lolu, Lão, certo? E fica bem fácil para todo mundo aprender. Positivo. A gente vai para um outro assunto rapidinho também, não vai demorar, que é a questão do aumentativo, né? Semanas passadas vocês já estudaram a questão do diminutivo, né? Que eu tenho, e o diminutivo vai me dizer que a palavra tem que estar, né, no grau menor, né? O objeto tem que estar no grau menor para que eu possa chamar assim, tá certo? Então, hoje nós vamos aprender sobre o aumentativo. E o que é o aumentativo? É aquilo que aumenta, tá certo? Eu tenho uma caneta na mão, para que eu possa chamar essa caneta e o tamanho dela ter maior do que o normal, então eu vou chamar de uma canetona, um canetão, né? Vai depender muito do tipo de cada palavra, certo? Então hoje nós vamos aprender sobre o aumentativo, tá bom? Eu vou botar alguns exemplos aqui para vocês, para a gente poder trabalhar e identificar esses aumentativos, tá bom? Eu vou botar aqui a palavra bolo, ó. Veja como é fácil. Eu tenho a palavra bolo, certo? Como eu quero chamar ele no aumentativo, eu vou chamar ele de quê? Bolão. É, bolão. Certo? Eu venho, olha. Bolão. O que foi que aconteceu aqui? Quase nada. Certo? A diferença foi muito pouca de mudança de palavra, né? Eu fiz a palavra bolo e o que foi que acrescentou? O A aqui, olha. A única diferença é o A e o tio, certo? Se você for observar o restante das palavras, até o O no último, é a mesma coisa. Bolo, bolão. Então, geralmente, o aumentativo das palavras vai me acrescentar somente o ão no final, é ão, certo? Vai depender muito, a gente vai trabalhando primeiro as palavras simples, tá certo? Para depois, se houver alguma mais na frente complexa, a gente começa a estudar as palavras mais complexas, certo? Aí eu venho e coloco aqui a palavra, veja, só um detalhe, existem palavras que vai acrescentar alguma letrinha na sua formação no aumentativo, certo? Nunca as palavras vão ser casa, casão, não vai ser. A gente vai observar, tá certo? Esse tipo de palavras, porque existem palavras de várias formas, como a tia já explicou. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui bico. Vou botar bico. Bico. Para que eu faça essa palavra no aumentativo, ou seja, para que a palavra mostre que aquele objeto está maior, aumentou, tá certo? Eu vou chamar ele de bicão, olha. Cão, tá certo? Veja que a diferença não foi nada, só acrescentei o ão. Bico, bicão. Bolo, bolão, bola, bolão, tá certo? Bala, balão. Então, é uma coisa bem fácil. Agora, eu vou dar um exemplo da palavra casa. Presta atenção. Eu tenho a palavra casa, certo? Para que eu possa colocar essa palavra no aumentativo, ela não vai ficar casão. Não. Na palavra casa, ó, eu vou colocar aqui. Eu vou acrescentar toda a palavra, certo? Mas vou acrescentar o rão. Então, vai ter o R nessa palavra, o A, o O e o tio. Tá certo? Então, ao invés de casa, eu vou dizer casarão. Deu para entender? Tranquilo? Facinho. Então, é
bem fácil essa atividade, bem tranquila, né? Com relação ao aumentativo, tá certo? Eu vou fazer a pronúncia dessas palavras. Bonito, bonitão, tá certo? Escova, escovão, tá certo? Giz, gizão. Então vai depender muito de cada palavra, tá certo? Como a tia já explicou. Ok? Tudo bem? Agora nós vamos para um assunto, né? Que vai falar um pouquinho sobre texto, né? A gente trabalha, não deu para trabalhar texto porque tinha que estar em sala de aula, né? Assim, já a gente estava no início, né? A gente já ia começar a trabalhar texto, né? E aí não deu tempo para a gente trabalhar texto, tá certo? Mas aí nós vamos trabalhar hoje sobre texto no geral. Quando a gente lê um texto, o que é que tem no texto? Né? O que é que tem, né, no decorrer do texto? Nós vamos, eu vou pegar o livro de língua portuguesa, tá certo? Aí na página 86. E eu só vou dar uma explicadazinha só para vocês entenderem o que é texto, né? O texto é alguma coisa que está me contando, alguma história, algum relato, algum fato, alguma coisa que aconteceu, né? E a historinha, e ali está o texto, né? E a gente lê o texto, interage com o texto, acha engraçado. Tem texto que é engraçado, tem texto que é triste. Então vai depender muito do texto, tá certo? Ó, primeiro, o que é título do texto? Título é aquela primeira palavra, aquelas primeiras palavras que estão bem pretinhas, é chamada de negrito no texto. Eu vou dizer que o gato de mel. Pronto. Eu tenho no texto o título. O que é o título? É a primeira frasezinha em cima do texto, em negrito, ou seja, toda preta, mais preta do que as outras, certo? E esse título vai me dizer o que é que vai ter escrito no texto. O que é que vai falar o texto, tá certo? Eu tenho aqui o gato de mel. Então, no texto, quando eu vou ler, a historinha vai me contar quem? Sobre o gato de mel, tá certo? E quem é o personagem? Né? O personagem é aquela pessoa que faz parte da história. Seja o gato, seja a mel, tá certo? Seja algum amiguinho de mel que depois se envolva na história. Então, personagem no texto são essas pessoas que se envolvem no texto e as pessoas acabam contando sobre ela. Mel foi ao parque e encontrou o gatinho. Pronto, Mel e o gatinho são personagens, faz parte da história, tá certo? Então, o texto vai me informar a história daquela pessoa. O título vai dizer, olha, o gato de Mel. Então, eu vou saber o que é, qual é o assunto, qual é o que o texto tem dizendo, tá certo? E aí, no texto, né, a tia já explicou lá numa atividade de ciências, mas eu vou dar uma passadinha para vocês, que tem texto que tem uma palavra com uma cor diferente. Isso vai chamar atenção para quê? Para que eu possa ler essa palavra lá embaixo no glossário e ela vai me dizer qual é o significado dessa palavra. Ah, essa palavra tem significado tal, para a gente poder entender, porque tem palavras que a gente não conhece, né? Mas o significado dela a gente pode ver lá no glossário, pode ver no dicionário, e para a gente poder compreender melhor o texto, tá certo? Então, no texto tem o título, né? Tem os personagens e tem o enredo. O enredo é aquilo que acontece na história, tem o finalzinho da história, que aí acaba por terminar a história e a gente consegue entender o que foi que aconteceu no meio daquela história, tá certo? Ou naquele fato, naquela, né, situação que ocorreu
com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Vai depender da quantidade de pessoas que tem no texto, tá certo? Isso é muito importante. Então lembre, título é aquela parte negrita do texto, aquela primeira parte que fica em cima do texto e abaixo vem o texto. Seja ele grande ou seja ele pequeno, não importa. O importante é que a gente consiga identificar o texto, certo? E consiga, ou identificar o título e depois consiga identificar o texto no geral. Né? E lá embaixo, quando termina o texto todinho, lá no final, vai me dizer o nome da pessoa que escreveu o texto. Tá certo? Aí tem dizendo o nome, se ela tirou aquele texto, né, de um outro livrinho, ela vai me dizer. Se não, vai dizer qual foi a época, a data que ela publicou aquele livro para poder vender, certo? Vai dizer a cidade, o ano que aquele livro foi feito. Então, é uma série de coisas que a gente precisa aprender sobre o texto, tá certo? Mas depois a gente começa a trabalhar melhor o texto quando a gente estiver em sala de aula, tá bom? E aí vocês vão perceber, a gente vai entender que é bem bacana essa questão de entender o texto, tá certo? Por hoje é só, meus queridos. Eu vou deixar vocês, tá bom? Não esqueça de fazer todas as atividades, que isso é importante, tá certo? Vai ter atividade sobre, para vocês observar a imagem e contar aquilo que tem. Faz parte de um pequeno texto. Se possível, colocar um título. Vocês colocam, se não, fiquem à vontade, tá certo? Eu vou me despedir de vocês agora. Um grande beijo e até amanhã.